que acontece que a gente tem visto alguns times que eram gigantes, que eles estão num processo, parece um processo de apequenamento, assim, que é meio sinistro, assim. Vou dar o maior exemplo de todos, tá uma tristeza falar isso, que é o Vasco. Cara, eu cresci numa época que o meu time jogava contra o Vasco, eu tinha pavor de Fez final de brasileiro, inclusive, né? Porra, o quê? 97. Você lembra aquela virada sinistra? Copa Mercosul, né? Cara, eu lembro o Palmeiras ia jogar com o Vasco, eu falava, porra, pelo amor de Deus, não. Sabe, o Vasco é sinistro, o Vasco é, pô, tinha ódio de carioca por causa do Vasco, sabe? Era uma coisa que era sinistra, assim. E hoje o Vasco virou, cara, uma piada. Mas é possível voltar, né? Assim, por exemplo, nesse período que você tá falando aí, um pouco antes disso, quem viveu esse processo de sucateamento ou de quedas consecutivas e tal foi o Fluminense. Né? O Fluminense passou por isso nos anos 90 e tal, ele chegou aí o Fluminense chegou a ter rebaixamento pra Série C. Foi, pô. Entendeu? Então você viveu ali um processo de sucateamento muito grande. Mas o Fluminense depois voltou pra foi campeão brasileiro, chegou em final de Libertadores, e enfim, o Fluminense conseguiu uma recuperação. Isso é possível de acontecer. Mas no Brasil a gente tem uma percepção de... Primeiro que a gente criou aquela falsa ideia de 12 grandes, o que é uma mentira, porque ou você tem mais de 12 grandes, certo? Porque, por exemplo, o Bahia não entra nessa conta da galera. O Atlético Paranaense, que tem resultado no século XXI muito mais do que vários desses, não tá nessa conta. Você falou justamente os dois últimos times que não são do eixo sul e sudeste que ganharam o brasileiro. Isso. E aí você pega essa galera, ou esse pessoal tem que estar na conta, e mais uma galera aí, ou você tem que tirar uma galera da conta. Só que aqui no Brasil a gente tem um pudor de fazer isso, muito por conta dos estaduais, né? Os estaduais mantiveram alguns times ganhando coisas e dando a falsa sensação de que eles seguiam competitivos quando eles já não eram mais competitivos do ponto de vista nacional, para uma Copa do Brasil, para uma Libertadores, para o brasileiro. E o estadual mantendo ali uma ilusão, uma falsa ilusão. Porque uma coisa é o clube ser popular, a outra coisa é ele continuar sendo competitivo. As gestões estragam, crise financeira, o que aconteceu com o Cruzeiro agora é gravíssimo, e aí você tem uma ruptura gigantesca lá com a compra pelo Ronaldo, da SAF e tal, porque se não é aquilo, é difícil projetar o que ia acontecer. Porra. E aí se você mantém essa realidade por 5, 6, 7, 8 anos, você precisa repensar em que lugar tá aquele time do ponto de vista competitivo. Ele vai continuar tendo milhões de torcedores, mas ele vai continuar tendo a mesma relevância. Isso, quando é de longe, é muito mais fácil da gente observar, como a gente observou na Espanha, na Alemanha. O Bayern, nos anos 60, não era o maior clube da Alemanha. Ele passa a ser. Se você olhar a pesquisa de torcida, por exemplo, o São Paulo, dos grandes, é o mais novo. Ele foi tomando espaço, né? E ficava ali mudando. Em São Paulo, hora você tinha ali Corinthians, aí Palmeiras. Aí o São Paulo aqui incomodando. Aí tinha uma hora que virava, outra hora... Então, assim, essa coisa ela é cíclica. No Rio, isso... o Botafogo já chegou a ser o grande rival do Flamengo. Em outro momento, foi o Vasco. Então, as coisas vão mudando. Eu acho esse processo normal para um país tão grande. É impossível você ter 12, 13, 14 ou 16 clubes no mesmo nível. Não tem como. E o Abel Ferreira falou algo esses dias que a gente lá na TNT cansou de dizer já, mas quando é o Abel, chancela e é diferente, né? Cara, se você tem 20 Guardiolas no futebol brasileiro, 4 Guardiolas vão ser rebaixados, só um vai ser campeão. Os outros vão ser considerados um fiasco? Não, né? Então, eu acho que aí entra uma situação de racionalização da parada, que é o nosso papel, de tentar, cara, a cultura do jogo, ela precisa mudar. E a dos dirigentes também, porque senão vai ficar todo ano esse começo aí. A gente vai entrar pra ser campeão, é campeão de tudo. Não vai ser campeão de tudo, cara. Tu não vai ser campeão de porra nenhuma. Mas tu tem que passar pro teu curral eleitoral ali, que o time vai ser campeão. Só que não vai, pô. Aí tu cria A verdade é que os nossos dirigentes, eles todo ano, eles estão criando uma legião de frustrados. Quando a gente poderia criar uma relação muito mais honesta, muito mais racional com o seu consumidor, que é o que o John Textor tá tentando fazer com o Botafogo. Fala, cara, o nosso objetivo inicialmente é isso. É isso aqui. Depois a gente pensa
Pô, Com certeza falou sobre isso. Fala, cara, eu nunca imaginei que fosse tão difícil entender o processo, mas eu tô aceitando. E é muito louco, né? Você... Eu gosto muito de esporte e acompanho outras coisas, assim. Você vê alguns times, tipo, da própria NBA, que o sucesso pros caras, às vezes, é chegar no playoff. Pô, chegamos lá bem, sabe? Avançamos aqui, ganhamos tantos jogos. E até a própria organização dos caras de liga é muito diferente, né? Porque se o Bulls ganha, todo mundo ganha. Não é uma coisa que um ganhou em detrimento do outro. Tal. Falar o Chicago Bulls, a nossa geração que viu o Bulls dominante, a dinastia Bulls dos 6 títulos do Jordan, ele não era isso. Eu posso ter uma falsa impressão nos anos 90 de que o Chicago era um dos maiores times da NBA. Quando, na verdade, assim, ele não era, historicamente, maior que o Boston. Não. Só que a época que eu peguei... Parecia que era... Porra, mas não é. E aí o Boston, que tava na merda, depois voltou, teve o título com aquela história do... Como é que chama? Eles tinham um mantra, que eles usavam um mantra africano, cara. Puta. Chama... Tem um um documentário da ESPN. 30 for 30, que é Isso. maravilhoso. Como é que chama? Começa com M, eu acho. Não vou lembrar. Mas tu botar aí no... Você viu esses documentários, aliás? Vejo, adoro. Porra, eu é sou incrível. apaixonado por documentário. Pra mim, disparadamente, é o tipo de cinema que eu mais consumo. É o produto que hoje eu mais consumo nos streamings. Mas muita coisa. Cara, esse 30 for 30, eles ainda não disponibilizaram tudo que tem, porque é sinistra. E é a mesma equipe do Last Dance, do Jordan. Então... Cara, começa com M e tal. E é uma parada que, assim, porque esse lema é um lema de grupo, que é um mantra africano que eles usam lá pra... Eu sei exatamente o que você tá falando. Tipo Matuba, um negócio assim, uma parada assim. E os jogadores repetiam isso, o treinador também e tal. E beleza, aí teve esse Boston e o Boston volta agora a ser extremamente competitivo. E a coisa é cíclica, outros ficaram menos relevantes, assim. Times que nos anos 90 eram muito relevantes, estavam ali sempre competindo, pararam de ser. E alguns voltaram, como agora voltou o Phoenix. O Phoenix Suns, nesses anos 90 aí, putz, era enorme. Passou um maior período de marasmo, voltou agora. Né? O Golden State, pô, nessa época que a gente tá falando, ninguém nem falava de Golden State, entendeu? Tipo assim, falava do Utah, falava do, sei lá, do Utah Jazz, que nem existe mais, né? Mas é que os Ou é caras outro nome agora, existe, né, Utah. Tem, Utah Jazz tem. Não, o que não tem mais é Charlotte Hornets, né? Agora é outro nome. Mas é que eu sinto que até pelo o meio de organização que a gente tem, esportivo, você tem uma temporada ruim, por exemplo, o Bulls hoje em dia vive o nada, né? Vive o que dá. Mas ainda é um time que vem, vai, aparece. Tipo Submarino, uma faísquinha aí recente, mas... Quase foi, mas não foi. Mas ele, pela salubridade da liga, ele tá bem. Então, tipo, ele é um cara que... Ele vai ter jogador bom passando por lá, ele vai ter direito a escolher jogador. A própria lógica do draft, ela é pra tornar a coisa competitiva, assim, se eu me fudi na temporada, eu tenho direito a uma primeira escolha, porque é uma coisa lógica, que a gente usa até em pelada, né? Aquela parada ali, ganhei o pau ímpar, aí eu tiro você tem direito a tirar 2. Aí volta, que é pra te dar uma chance, já que você começou perdendo no paro ímpar, eu te dou uma chance de igualar no... Sabe, uma lógica boba do 0-1. Só que aqui no futebol é bizarro, que assim... Cada um só quer levar vantagem. Puxando pra mim, Palmeiras. Teve um período ali de 2002 até 2014... Que irmão. Eu ia no estádio, mas eu ia sofrido, assim. Ganhou um paulista ali com o Luxemburgo no meio do caminho e tal. Teve 2009, que foi a maior tristeza de qualquer palmeirense. Ganhou a Série B, né? Não, mas ganha. A gente ganhou a Copa do Brasil e foi pra Série B. Eram umas coisas que não... E assim, aqui um time começa a ter um desempenho... Seu time começa a ir mal um ano, cara. Ele cai... Parece que é uma coisa que, assim, cara, é uma década perdida. Assim. Eu acho que o futebol, ele expõe pra gente, assim, o pior e o melhor de nós mesmos enquanto sociedade, assim. O nosso futebol brasileiro, ele joga na nossa cara o que a gente pode ter de melhor, que quando tá organizado, quando... Porque quer queira, quer não, cara, hoje o Campeonato Brasileiro é melhor do que o que era. O Pontos Corridos tem a melhor média de público. Você consegue ter uma organização para planejar sócio-torcedor. Eu sei que eu vou ter 38 datas, eu sei... Isso impacta muito na cadeia, desde transmissão até de consumo, tudo. Então, assim, hoje é mais organizado. É o ideal? Não.
Mas ainda tem vários vícios. Aí tem a politicagem dos dirigentes, tem a influência das organizadas, tem a pressão, tem o achismo, tem, cara, o jeitinho, tem uma porrada de coisa. Mas assim, tem uma geração que deve estar acompanhando a gente aí que não sabe o que é uma virada de mesa, pô. Virada de mesa nos anos 90, anos 80 era ano sim, ano também, pô. Toda hora você tinha uma mudança de regulamento para adaptar, para melhorar fulano, ciclano. Hoje, você imaginar uma virada de mesa no modelo atual é inimaginável, assim. É inimaginável. Porque tá protegido, relativamente protegido. Então, durante muito tempo, cara, era aquilo. Era o jeitinho, vamos beneficiar essa galera aqui e não sei o quê. E é esse pessoal, porque os grandes não podem ser tocados e tal. E aí, quando você entra com pontos corridos, com essa organização, quando de fato você tem o planejamento fazendo valer e expondo o que é bom e o que é ruim, começou a cair um monte de time grande, pô. Se nos anos 80, anos 90 já tivesse, e olha que você ainda teve uns caindo nessa época aí, se você tivesse pontos corridos desde, sei lá, dos anos 70, meu irmão, a lógica do que é grande e o que é pequeno no futebol brasileiro era totalmente diferente, porque aí sim, é por isso que tem dirigente que quer a volta do mata-mata. Porque pra ele trabalhar com o imponderável mais fácil, é bom. né? É bom. Agora, trabalhar com planejamento, com 38 rodadas, com... Porque o campeonato de pontos corridos não tem zebra, né? A gente parte desse princípio. E aí, pro dirigente, é foda isso. Porra, cara, o imponderável, né? Cara, o mata-mata era tão bom ali. Não, você pega quando era pontos corridos, mata-mata, você via uns times nada a ver, ganhando de tempos em tempos. A Copa do Brasil ainda tem, hoje menos, né? Mas já chegou a ter alguns campeões improváveis. Você já teve final do Campeonato Brasileiro de 85 lá com Bangu e Curitiba, né? No Maracanã e tal. O Bangu do Castor de Andrade, que virou documentário. Documentário maravilhoso. Maravilhoso. Um documentário que expõe ali é suco de Brasil também, viu? Acho que o que explica o futebol e o que é dirigente de futebol é esse documentário do Suco de Brasil, Dr. Castor. Quem não assistiu, assista, porque, meu irmão... Esse que você acabou de assistir foi um corte da nossa live com o Bruno Formiga. Se você quiser assistir a live completa, ela vai estar aqui do lado. Eu vou deixar um outro vídeo que com certeza você vai gostar também. E não esquece de se inscrever no nosso canal de cortes. Valeu!